político, que era uma raridade, foi uma raridade em todo o governo Juscelino. E o chefe de polícia, o general Mauri Crua, e fomos salvos por uma bufetada. Eu mesmo tinha sido ouvido nesse inquérito pela manhã e marcaram depois do almoço, olha, voltar lá, ser identificado, fechado. E nesta mesma manhã, o general Crua levanta pelo colarinho e dá uma sonora bufetada no deputado Menezes Curtis, que era um deputado lacertista. E o presidente o exonerou imediatamente e nomeou o coronel Crisanto Moreira, que era um participante das nossas reuniões do movimento nacionalista. Então, nós que deveríamos ir lá de cabeça baixa para a identificação, chegamos com o novo chefe de polícia, que a primeira providência que fez foi mandar rasgar o corpo. Eu recordei isso muitos anos depois, fui indicado para o Supremo Tribunal por um outro motivo, a atuação na Procuradoria-Geral. O doutor Roberto Campos se tomou de entusiasmo por tentar complicar a minha aprovação pelo Senado. E pediu ao titular do seu partido, na Comissão de Justiça, me deixasse o lugar e tal. Foi extremamente agressivo a arguição da defesa. E eu recordei esse episódio. Ele não poderia sequer se lembrar. Mas que é verdade. Os nossos destinos já se haviam cruzado. E não no governo dos militares, mas no liberalíssimo governo brasileiro. Eu estive às beiras de um processo de crime político, por termos organizado o enterro do Dr. Roberto Campos. E eu disse, lamentavelmente, nem tive o prazer de participar do seu enterro. Porque no dia eu representava o único congresso da UIE na cortina de ferro. Nossa, você gostava de ver. Se lembrou. Você pôde esse movimento em Minas, falar um movimento. Você participava, buscava assim, manter uma distância das forças políticas partidárias, do movimento assim, mais a nível universitário, uma diferença. Ou uma diferença. Se pensava diferente? Não, é uma diferença. Porque até então, parece que os diretores, o movimento estudantil era muito voltado para o nível universitário acadêmico. Se restringia. Uma grande diferença, eu lamento, entre o movimento universitário do nosso tempo e o de hoje, é exatamente o distanciamento que mantínhamos em termos globais da política partidária. Claro que havia simpatizantes e militantes de partidos políticos, mas isso era muito pouco explícito no movimento estudantil. Se você quisesse fazer
comunista, que tinha sua influência, inclusive nossa corrente, que chamava os termos nacionais grupal, mas que, ao contrário do que se pensa, não era dominante. O mérito era minoritário, pois embora influente. Em Minas Gerais era inexpressivo. Nosso Gavino mudado, uma figura veneranda já, né, mais velha que a gente, eterno presidente do Diretório das Belas Artes, da Escolinha mas realmente nunca hoje se chama o aparelhamento das entidades estudantis por este ou aquele partido. Era mais autêntico. Sim, era mais independente nesse sentido, obviamente, como todo movimento estudantil autêntico, com uma tendência a não gostar dos governos. Pelo menos desde que caiu, né, no nível da Uni, o que nós chamávamos de ministerialistas, com uma certa agressividade, mas em função de 2 ou 3 presidentes da Uni anteriores, a virada chamada à esquerda, que ocorre no Congresso Nacional de 57, e uma certa tendência de alguns presidentes da Uni terminarem seu mandato, se transformarem em seus gabinetes do ministro da Educação. Mas então, a tendência global era, como era natural, normalmente estar contra o governo. Mas sem nenhum preconceito, sem nenhum partidário. Então esse diálogo distante com a ideologia do governo do Estado não era majoritário, não era um diálogo. Não, diálogo sim, como ele disse, em função Isso é uma correspondência. Era um atrelamento mas a total. tendência era, em grande parte dos episódios, contestar o governo, né, próprio de todo o movimento universitário, que não tem nem deve ter compromissos com a conjuntura. O Léo Juscelino sempre atuou de uma maneira extremamente era contra Juscelino, batia família, mas também chamava. Exato. Diálogo é aquele poder de sedução. Juscelino excepcional. Mais carismática na vida brasileira. A questão da influência da UNE na vida nacional, como que você colocaria essa influência? Como que a UNE tinha tanta influência, tinha tanta participação em tantos assuntos da vida nacional? E alongando um pouco mais, quando você entrou e quando você estava saindo, isso ampliou o crescimento? Depende. A UNE, particularmente, o Rio de Janeiro, propício à repercussão do movimento estudantil. A virada que me referi na UNE, no Congresso de 57, é fruto, por exemplo, de um episódio. Em si mesmo, sem uma causa conjunturalmente pouco significante, um protesto contra o aumento dos bondes no Rio de Janeiro. E o movimento estudantil, comandados pelo então presidente da UME, a Metropolitana dos Estudantes, José Batista Oliveira Filho, junto, para praticamente
Janeiro. Conversei com uma pessoa que foi da ONU, Web Reserva. E eu me lembro do nome. Hoje é prefeito de Barreiros. É PMDB. Dos donos. Aquela bolsa. Então, imediatamente, isso repercutiu no Congresso. Os deputados da oposição iam dar solidariedade. Nesse episódio mesmo, acabou levando uma cacetada do Alto dos Caruso, num problema nacional, etc. Posteriormente, fui eleito no problema nacional, etc. Posteriormente, fui eleito no Congresso de Bauru. E a diretoria que nos antecederam lançara, chegava, o Congresso terminou sexta-feira, e na segunda-feira, pela manhã, chegava no Rio de Janeiro, o secretário de Estado americano, Pastor Dames, previsão do Bush. E a UNE lançaram o slogan, eles não passará. Eles não passará em frente ao mundo. Não havia uma imensa preocupação. Sobre o que nós vamos fazer? Corriam as versões mais desencontradas. Por exemplo, nós tínhamos mobilizado não sei quantas centenas de mães, que a aproximação do carro dos dois atravessariam a praia do Flamengo ali, com os carrinhos de bebê. E o governo preocupadíssimo, e mais que o governo nosso, que assumíramos há 3 dias, então descobrimos que não tinha simplesmente plano nenhum. Mas houve uma negociação. Sim, foi um chamariz lançado pelo meu paternalíssimo amigo e líder de nossa corrente mineira, que era Modesto Justino de Oliveira, o que teve uma grande irmãos Aparecida. Como dizia um primo meu, o desembargador Hélio Costa, o Modesto é o único dos irmãos que não é Aparecido. Então o Lauro Bracarense pergunta, quando chama o Modesto, a solenidade, chama para ele, o Lauro Bracarense, mas ele não é Aparecido.